Sabendo que A, 1 e menos 1, B, 5 e 1, e C, 6 e 4 são vértices de um paralelogramo, determinar o quarto vértice de cada um dos três paralelogramos possíveis de serem formados. Bom, nós vamos resolver essa questão de modo algébrico. Só que, antes de resolver, só para a gente poder entender, encontrar ou perceber que são três paralelogramos possíveis de serem formados com esses três pontos, né? Eu vou achar um quarto ponto, um ponto D, eu vou chamar de D1, D2 e D3 para cada um dos três paralelogramos possíveis. Eu vou usar um recurso geométrico, vou usar um auxílio de um software para a gente poder perceber, e aí daqui a pouco a gente volta para poder fazer, então, resolver então a questão de modo algébrico. Bom, eu estou aqui no GeoGebra e vamos fazer uma análise geométrica do problema, então, certo? Eu tenho, então, os três pontos já marcados. Os pontos que ele deu na questão já estão marcados aqui, o ponto A, o ponto B e o ponto C. A ideia do paralelogramo é uma ideia bem simples. O que vai acontecer é que, se esses pontos são vértices de um paralelogramo, e, por exemplo, eu tiver um segmento de reta que liga A com B, né? Se esse mesmo segmento de reta que liga A com B, eu tiver um outro ponto que eu vou chamar de D1, por exemplo, ligar C com D1, se esse segmento tiver mesma direção e sentido desse, então eles são paralelos. E se ele tiver o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, esse mesmo comprimento entre A e B, se tiver também entre C e D1, se esse comprimento for o mesmo, isso vai me garantir que os segmentos que ligam D1 com B e C com A também serão paralelos e também terão o mesmo comprimento. Então, utilizando vetores, isso fica bem fácil. Vou então fazer aqui o vetor AB. Deixa eu pegar a ferramenta aqui para eu poder fazer isso. Então, eu vou vetor definido por dois pontos. Então, eu vou fazer aqui um vetor AB. Esse é o vetor AB, que é o vetor B menos A, né? As coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Esse vetor AB, ele está aqui, mas eu tenho infinitos outros vetores aqui que são iguais a esse vetor AB, desde que ele tenha mesmo módulo, mesma direção e sentido. Então, eu vou copiar aqui esse vetor AB. Se eu copiar esse vetor AB e colocar ele aqui na origem como C, ele chamou aqui esse ponto de B1, eu vou renomear esse ponto e vou chamar ele de D1, que seria um dos meus quarto vértices de um dos paralelogramos, certo? Então, eu copiei esse vetor AB, trouxe ele para cá. Se eu copiei esse vetor é igual a esse de cá, significa que ele tem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ele caiu aqui num ponto D. O que é importante aqui para a gente é que, se esse vetor é igual a esse, significa que, se eu fechar esse ponto D1 com B e fechar C com A, eu vou formar então um paralelogramo, já que esse lado é paralelo a esse, e o lado que vai ser formado aqui entre B e D1 vai ser igual em módulo e vai ter a mesma direção e sentido do outro segmento de reta, que vai ficar de A para C. E quem é esse vetor e como é que eu faço para poder encontrar então esse ponto D1? Bom, eu sei que esse vetor AB, esse aqui também é um vetor igual ao vetor AB, eu sei que o vetor AB é o vetor B menos A, que é igual a esse vetor CD1, que é o vetor D1 menos C. E aí, utilizando a álgebra de vetores, a gente consegue então encontrar as coordenadas desse ponto D. Vamos dar uma olhada? Bom, fazendo então que o vetor AB é igual ao vetor CD1, eu estou chamando de D1 porque nós vamos ter que encontrar três pontos. Mas quem é o vetor AB? Então, B menos A
que é o vetor AB, é igual a D1 menos C. Substituindo esses pontos pelas coordenadas que a questão deu, então, quem é B? 5 e 1, menos quem é A? 1 e menos 1. Isso tem que ser igual às coordenadas do ponto D1, que é exatamente o que a gente quer encontrar, eu vou chamar de x1 e y1, menos as coordenadas do ponto C, 6 e 4. Vamos resolver isso aqui. Então, 5 menos 1, 4. 1 menos menos 1, 2, é igual, então, a x1 e y1 menos 6 e 4. Quais são os valores de x1 e y1? A gente sabe que 4 é igual a x1 menos 6 e 2 é igual a y1 menos 4. Então, 4 é igual a x1 menos 6. Desenvolvendo aqui, eu tenho que x1 é igual a 4 mais 6, 10. 2 é igual a y1 menos 4. Então, y1 é igual a 2 mais 4, 6. E nós temos, então, as coordenadas do ponto D1. Então, D1 é 10 e 6. Pronto, com o ponto D1 que nós encontramos, que nós acabamos de encontrar, a gente forma então esse paralelogramo. Mas ainda precisamos encontrar mais outros 2 paralelogramas. Aqui eu liguei os vértices, né, para poder visualizar o paralelogramo, mas o objetivo da questão era encontrar esse ponto. Um dos objetivos da questão, né, é encontrar esse ponto, a gente precisa encontrar outros 2. Bom, para encontrar outro ponto, fazendo uma combinação com os pontos A, B e C, que foi o que a questão deu, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o ponto B ao ponto C. Na hora que eu fizer isso, do ponto B com o ponto C, eu vou copiar esse vetor que está aqui, ou seja, esse mesmo vetor, porque eu preciso que no lado AD2, que vai aparecer mais ou menos por aqui, ele seja paralelo a esse, e além disso, ele precisa ter o mesmo comprimento desse vetor BC para que esses outros lados daqui e daqui tenham o mesmo, que também sejam paralelos. Então, para que eles também sejam paralelos, então não basta que esse lado seja paralelo a esse comprimento também tem que ser igual a esse. E aí o vetor ajuda muito a gente a fazer isso. Então eu vou puxar aqui um vetor BC. Então, vetor BC. Então eu vou copiar esse vetor BC e botar ele aqui com a origem dele em A. Vou renomear esse ponto para que ele fique coerente com a nossa questão. Vou chamar ele então de D2. Pronto. Então eu coloquei aqui um outro vetor que é igual a BC, chamado de AD2. E aí, quais são as coordenadas então desse ponto D2? Vamos usar novamente a álgebra de vetores para a gente poder encontrar as coordenadas desse ponto, uma vez que eu sei que o vetor BC é igual ao vetor AD2. De modo análogo ao que a gente fez aqui, então se eu fizer o vetor BC igual ao vetor AD2, que agora é o quarto vértice do segundo paralelogramo que a gente quer encontrar, e aí desenvolvendo dessa mesma forma, então o vetor BC quem é? C menos B é igual a D2 menos A. Substituindo pelas coordenadas que a questão deu, C é 6 e 4, menos B, 5 e 1 é igual
as coordenadas do ponto D2, que é o que eu quero encontrar, eu vou chamar de x2 e y2, menos as coordenadas do ponto A, que é 1 e menos 1. Vamos desenvolver esse lado aqui, então eu vou ficar que 6 menos 5 é 1 e 4 menos 1 é 3. É igual a x2, y2, menos 1 e menos 1. Quais são os valores de x2 e y2? 1 é igual a x2 menos 1 e 3 é igual a y2 menos menos 1. Então, 1 é igual a x2 menos 1. Resolvendo, a gente tem que x2 é igual a 1 mais 1, que é 2. Encontramos, então, o valor da coordenada x do ponto D2. Da mesma forma, 3 é igual a y2 menos menos 1, então, mais 1. A gente tem, então, que y2 é igual a 3 menos 1, que é 2. Também é o valor da coordenada y2. Então, a gente tem que o ponto D2 é o ponto 2 e 2. Bom, e está aqui, então, o nosso ponto D2, ponto que a gente acabou de encontrar. Já marquei aqui o paralelogramo formado, então, por A, B, C e D2. Falta ainda encontrar mais um outro paralelogramo, um outro ponto, que nós vamos chamar de D3, que forma o terceiro, então, paralelogramo que a questão pede. Continuando fazendo combinações aqui com os lados A, B e C, que foi o que a questão nos deu, se eu fizer agora um vetor CA e copiar esse vetor com origem em B, ele não vai me dar o vetor BD1, porque é o vetor CA e não o vetor AC. Então, se eu pegar o vetor CA e colocar ele aqui com origem em B1, ele vai me dar um ponto mais ou menos por aqui ou pelo lado de cá. O que eu preciso é que esse vetor CA seja igual, então, ao vetor BD3, porque como a gente já viu, se esse vetor for igual a esse, então esses lados são paralelos e tem o mesmo módulo, tem o mesmo comprimento, o que vai permitir com que esses outros lados aqui sejam iguais. Percebam também que os paralelogramos eles compartilham alguns lados, mas são paralelogramos diferentes porque não tem os mesmos vértices, né? Apesar de compartilhar alguns vértices, mas os vértices não são todos iguais. Então vamos fazer isso, vamos pegar aqui o vetor CA, o vetor C, vou copiar esse vetor e vou copiar o vetor e vou colocar ele aqui com origens em B. Ele me deu aqui um ponto A3, eu vou renomear ele para poder ficar da forma como nós estamos resolvendo as questões. Vou chamar ele, na verdade, de D3. Vetor D3. Então, se esse vetor CA é igual ao vetor BD3, utilizando a álgebra de vetores, a gente encontra finalmente as coordenadas desse terceiro ponto, né, do nosso terceiro paralelogramo, o quarto vértice do nosso terceiro paralelogramo. Percebam também que não é mais possível, a questão já disse que seriam 3 paralelogramos, não é possível mais, fazendo outras combinações de A, B e C, de formar um paralelogramo diferente dos que já estarão formados aqui, desses 3 paralelogramos que estarão formados aqui. O terceiro paralelogramo é esse D3, A, C, B. D3, A, C, B. Não será mais possível formar outros paralelogramos. Fazendo combinações diferentes, eu vou cair sempre em cima dos mesmos
paralelogramos que nós já encontramos. Então, vamos fazer CA é igual a B D3 para poder encontrar as coordenadas do ponto D3. Para encontrar, então, finalmente, as coordenadas do nosso terceiro ponto, a gente faz, então, que o vetor CA é igual ao vetor BD3. Quem é o vetor CA? É A menos C. Isso é igual a D3 menos B. Substituindo pelo valor das coordenadas, então, 1 e menos 1, menos 6 e 4. Isso é igual a x3 e y3, as coordenadas que eu quero encontrar desse ponto D3, menos 5 e 1. Resolvendo aqui, a gente fica que 1 menos 6 é menos 5, menos 1 menos 4 também é menos 5, é igual a x3, y3, menos 5 e 1. Então, menos 5 é igual a x3 menos 5. Então, eu tenho que x3 é igual a menos 5 mais 5, 0. E menos 5 é igual a y3 menos 1. Então, y3 é igual a menos 5 mais 1, menos 4. Encontramos, então, as coordenadas do nosso último ponto, que eu estou chamando aqui de D3. D3, então, é 0 e menos 4.